Vamos dar início às nossas funções lógicas. A primeira função, que é uma das funções que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia dentro do Excel, é a função se. E ela permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Pode ter dois resultados. O primeiro é se a comparação for verdadeira e o segundo é quando a comparação é falsa. Tá? E qual que é a sintaxe dessa função? Vocês sempre vão dar para ele, então, se, abre parênteses, primeira coisa que ela pede é sempre um teste lógico. Tarsila, o que é um teste lógico? É uma comparação que você vai fazer entre dois elementos, tá? Normalmente a gente usa aí o primeiro elemento, o valor de uma célula, por exemplo, se A1 ou se H12, tá? Uma célula somente, então se essa célula... Aí ela pode ser igual ou diferente para quando ela for um texto, mas se for uma variável numérica, aí ela pode ser igual, diferente, maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Então tem 6 opções aí pelo menos que ela pode ser, tá bom? Então primeira coisa tem que fazer esse teste lógico. Então se essa célula é igual ou diferente ou maior, menor, maior ou igual, menor ou igual a um determinado resultado, que também pode ser uma outra célula, ou você pode jogar o resultado aqui. Lembrando, então, se for texto, só pode ser igual ou diferente, né? Porque não faz sentido se 15 é maior do que 5, não vai fazer sentido, tá? Então, se for texto, só pode ser ou igual ou diferente. E aqui no caso, também pode ser igual se for um texto. Se fosse numérico, por exemplo, se aqui fosse 15, o 15 pode ser igual a 27, ou diferente de 27, ou maior que 27, menor que 27, maior ou igual ou menor ou igual. Tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é esse teste lógico aqui, que é uma comparação. Esse teste, ele tem como resposta verdadeiro ou falso. Se, por exemplo, aqui no caso, se C2 for realmente igual assim, ele seria verdadeiro. Se o C2, o valor dele fosse alguma coisa diferente de sim, o resultado seria falso, então. Tá? Então, você vai escrever, então, o teste lógico, ponto e vírgula, qual o valor que você quer que apareça caso seja verdadeiro. Pode ser um valor, pode ser uma função, pode ser um cálculo, pode ser o valor de uma outra célula. Então, o que você quer que dê como resultado se for sim, tá bom? E também um resultado se for não. Como tá em colchetes é porque ele é opcional. E se ele for falso, no caso, então ele não faz nada. Ele escreve falso, na verdade. Ele vai dar o resultado falso, porque você não indicou o que você quer que apareça se ele for falso, tá? O verdadeiro, ele é obrigatório você colocar o que ele quer que você mostre se for verdadeiro. Se for falso, ele vai dar a resposta falso, para falar que não foi verdadeiro. Tá bom? Então, digamos aqui que ele testou, né? Se C2 era igual a sim. Então, se for sim, é 1. Se for não, é 2. Deu 1. Então, quer dizer que o valor de C2 é sim, tá? Deixa eu mostrar para vocês, então, o raciocínio, como eu crio essa função C. Porque, às vezes, você tem que fazer mais de um teste lógico, tá? Ou só um. Nesse caso aqui do nosso exemplo que a gente tem lá em cima. Então, a gente tem a célula C2 igual assim. Então, aqui eu coloquei. O primeiro teste que ele faz é se C2 é igual assim. Então, ele vai lá na célula C2 e vê o resultado. Se for verdadeiro, ele me dá o quê? 1. Se for falso, ele me dá 2, tá? Esse é um exemplo, acho que mais simples do que a gente pode ter aí com a função C. Vamos deixar um pouquinho mais complexo. Eu estou fazendo um teste aqui de altura. Digamos que na célula A7 eu tenho aí a altura do Joãozinho. Então a altura do Joãozinho é 1,69. E eu quero dar um critério para essa altura. Eu dei aqui para ele, ó. Eu coloquei uma tabelinha o seguinte. Se a altura for até 1,60, é para escrever baixo. Se a altura for de 1,60 a 1,61, né, até 1,75, então ele é médio. Agora, se for maior do que 1,75, né, se não for nenhuma das outras duas, eu quero que escreva alto. Tá bom? Então, a altura dele é essa aqui,
automaticamente a gente sabe o quê? Que ele tá na categoria do médio, porque ele é mais de 1,60, mas ele é menor que 1,75. Mas para você não ter colocando isso na mão, né? A gente quer montar uma função, então, que automatize isso. Então, como ficaria? O primeiro teste que a gente faria é se essa altura, o A7, é menor ou igual a 1,60. Tá? Então, eu coloquei aqui. Primeiro teste. A7 menor ou igual a 1,60. Que nem a gente falou, tem dois resultados para isso, verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu quero que ele escreva baixo. E se for falso? Concorda comigo que se for falso ele ainda pode ser duas coisas? Ou ele pode ser médio ou ele pode ser alto. Eu só sei que ele não é baixo. Então eu vou fazer mais um teste aqui para eliminar a galera mais ainda, né? Filtrar. A altura dele é menor ou igual a 1,75? Se for verdadeiro, eu sei o quê? Primeiro, ele já passou pelo filtro do baixo. Então baixo ele já não é. Então ele já tem mais de 1,60. E só que ele é menor ou igual a 1,75. Então, ele está entre 1,60 e 1,75. Então, ele é um médio. E se não for, Tarsila? E se ele não for menor ou igual a 1,75? Então, eu já sei o quê? Que ele é maior que 1,60 e que ele é maior do que 1,75. Então, eu já sei automaticamente que ele é o quê? Alto. Tá bom? Então, aqui eu fiz dois testes. E como que seria a escrita disso, a sintaxe, né? Então, ficaria se A7 é menor ou igual a 1,60. Ponto e vírgula, eu vou colocar o quê? E se for verdadeiro, vai ser o quê? Entre aspas, baixo, fechei aspas, porque eu coloquei um texto, tá? Aqui direto, então eu coloquei entre aspas. E se não for? Se não for, eu vou fazer outro teste, tá? Eu não vou colocar já o resultado, porque pode ser tanto médio quanto alto. Então eu vou fazer outro teste. Qual é esse outro teste? Esse daqui, ó. Se A7 é menor ou igual a 1,75. Se ele for menor do que 1,75, mas também sabendo que ele é maior que 1,60. Então, ele é médio, tá? O Excel, ele vai teste por teste. Então, se ele passou por esse primeiro, eu já sei que ele tem mais de 1,60. Então, eu vou testar o próximo, tá? É como se fosse afunilando aí o seu funil, né, de possibilidades. Então, aqui eu já sei que se ele parou aqui, se ele é verdadeiro, que ele é menor ou igual a 1,75, eu já sei que ele é médio. Se não, ponto e vírgula, a última opção que sobrou é a galera que é maior que 1,75. Então, eu já coloquei alto entre aspas e fechei. Esse primeiro parênteses é desse parênteses aqui, desse segundo C. E o segundo, eu fechei o maior, que é esse primeiro. A resposta aqui, então, como ele tem 1,69, a resposta foi médio. Tá bom? Esse tipo de questão, ele pode se tornar cada vez mais complexo, dependendo aí. Por exemplo, tem muita gente que faz esse tipo de teste para poder dizer como é que tá o status de um projeto. Aí você tem, normalmente, a variável de data de início e data de entrega. Aí você já fala assim, Tarsila, se não iniciou, eu quero que ele fique como pendente. Se ele já iniciou, mas ele não teve data de entrega, eu quero que veja com relação à data atual. Se tiver passado do prazo, eu quero que coloque como atrasado. Se tiver dentro do prazo, eu quero que coloque como, sei lá, em desenvolvimento. Se já tem a data de entrega, eu quero que ele veja se foi entregue com atraso ou se foi entregue no prazo. Então, tudo isso são esses tipos de raciocínio aqui, né? Se. Aí é legal, às vezes, esse desenho aqui eu uso bastante, é como funciona um pouco a minha cabeça quando eu tô lidando com a função C. Eu sempre coloco esse tipo de decisão, tá? Primeiro teste que eu vou fazer é esse. Se for verdadeiro, o que vai acontecer? E se for falso, qual é outro teste que eu tenho que fazer? Então, arrumando isso, antes às vezes de ir pro Excel, já me facilita montar a função, tá bom? Então, às vezes é melhor pensar num papel antes de executar uma determinada função. Vamos lá para o Excel, então, para a gente poder, então, praticar agora um pouco a função C. Então, aqui, agora a gente está na nossa aba aqui de aula lógica, tá? Vou aumentar um pouco o zoom, que o primeiro bloco aqui vai ser da função C, tá? Vocês vão ver que eu trouxe só um percentual e tem, assim, fechamento. Então, o que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar se houve lucro ou se houve prejuízo, tá? Só essas duas opções primeiro. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui pra gente montar juntos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou usar a função se
Qual é o teste lógico? Se o valor dessa célula aqui... eu vou falar o seguinte, que se ele foi maior ou igual a 0, ele teve lucro. E se ele foi menor, eu quero que dê prejuízo. Tá? Então, se esse valor aqui for maior ou igual, é assim que escreve, tá? Maior ou igual a 0, ponto e vírgula. Então, o que eu quero que coloque se isso for verdadeiro? Eu quero colocar que houve lucro. Se não, que é o valor se falso, eu quero que ele escreva o quê? Prejuízo. Entre aspas, porque eu tô colocando um texto, tá? E fechei. Então, ele vai fazer o teste lógico aqui, se essa célula é maior ou igual a 0. E se ela for, vai ser lucro, tá? Separei aqui com ponto e vírgula. E se ela não for, prejuízo. Vamos dar um enter? Ó, lucro, até porque ela é positiva, tá? E se a gente quisesse colocar também, ai, Tarsila, mas eu quero que quando ficar 0, eu quero que escreva assim, não sei, deixa eu ver. Neutro, vamos escrever neutro, pode ser, né? Neutro quer dizer que não houve nem lucro nem prejuízo. Então, eu vou colocar igual, se... Então, o primeiro teste que eu vou fazer é se houve, deixa eu ver, prejuízo, tá? Então, como é que ele fala prejuízo? Se isso aqui é menor que 0. Só menor. Por que não menor ou igual? Porque se for igual a 0, eu vou querer que escreva outra coisa, tá? Então, primeiro eu vou testar se ele é menor que 0. Se ele for menor que 0, eu falo o quê? Se isso for verdadeiro, eu quero que ele escreva prejuízo. Se não, aí eu pode ser dois resultados ainda. Pode ser o neutro, que eu falei agora pra vocês, ou pode ser o lucro, quando ele for maior que 0. Então, agora eu vou fazer o segundo teste. Então, aqui. Então, se ele não for isso aqui, eu vou falar o quê? Tô fazendo outro teste agora, tá? Se esse valor for igual a 0, tá? Aqui em cima também você tem, ó. Se esse valor for igual a 0, ponto e vírgula, eu quero que escreva o quê? Vou colocar neutro. Tá? Ponto e vírgula. E se ele não for nem prejuízo nem neutro, eu quero que ele escreva o quê? Lucro, que é a única opção que sobrou. Tá? Fechei esse, ó, vocês vão ver que ele fechou vermelho. E se eu fechar de novo, ele fechou o preto aqui de cima, tá? Inclusive aqui dá pra ver melhor, ó. Fechou o vermelho, fechou o preto, tá? Tem que prestar bastante atenção onde você abre e fecha cada parênteses pra não ter erro depois, que isso pode confundir bastante vocês. Vou dar um enter aqui, ó, que também foi lucro, tá? Vou dar uma arrastada aqui, então, pra gente já ver isso no total, ó. Ele escreveu, por exemplo, que esse aqui foi neutro, tá vendo? Porque esse daqui foi 0. Esse aqui foi lucro, prejuízo, lucro, lucro, prejuízo, outro neutro aqui, tá? Então, você pode colocar várias aí intercaladas. Tarsila, qual é o limite máximo aí? Gente, o limite até que é alto, só que o que eu indico pra vocês? Se vocês estiverem colocando muitos Cs um dentro do outro, aí eu já indico que vocês usem o PROC-V com verdadeiro. Lembra que eu mostrei pra vocês o PROC-V com verdadeiro? Que ele pode também tratar com essas questões de intervalo, principalmente se for numérico. Dá uma olhada lá nas aulas de localização, a função PROC-V, e dá uma olhada na sugestão que eu dei, então, de uso da opção de verdadeiro, tá? Aqui, por exemplo, você daria para usar, porque você colocaria os limites inferiores, tá? O limite inferior, por exemplo, do negativo poderia, sei lá, ser menos 1 milhão, tá? Ter o 0 como o limite do neutro, e o do lucro poderia ser, por exemplo, 0,1, que seria o valor mínimo aí para ser lucro, tá? E aí você vê que pelo PROC-V com o aproximado, dá para você montar uma tabelinha à parte e fica bem mais leve esse intervalo aqui que você cria, tá? Porque às vezes fica um negócio tão de louco com tanto si, que depois para fazer manutenção dessa fórmula, nossa, você tem que demorar um tempão para achar onde você tem que mexer. E se der qualquer erro depois para consertar também é muito ruim.
Então, assim, ela tem um limite bem grande do número de cis que você pode colocar um dentro do outro, mas haja com moderação, para não ficar uma fórmula muito grande, muito monstruosa e depois fique muito difícil para você fazer a manutenção dela, tá bom? Às vezes a gente se orgulha e fala, nossa, cara, olha só. Aí você puxa aqui, né? Olha o tamanho da minha função, vem até aqui. Assim, é legal porque mostra, né, que você consegue trabalhar bem com funções uma dentro da outra, mas pra fazer manutenção dessa função depois vai ficar horrível, sabe? Imagina outra pessoa tentar entender o que você fez. Ela vai gastar um bom tempo aí analisando cada uma das funções que você usou, tá bem? Eu prefiro funções menores, tá? Às vezes elas precisam ficar maiorzinhas, mas se eu puder depois substituir elas por uma outra função que fique menor, eu substituo na hora, tá bom? Vamos aí então para nossa próxima função, que é a função E. Inclusive o exemplo a gente vai usar a função C junto com a função E, porque a função E e a função OU são ótimas para se trabalhar junto com a função C, tá? Dá mais possibilidades aí pra gente.